Bom, meu nome é Rosilda, como a Neila já me apresentou. Sou Rosilda Antônio. Alô, alô. Sou Rosilda Antônio, sou membro do Conselho Científico da Abrata, atualmente no cargo de presidente, com muita honra. Queria agradecer a presença de vocês e principalmente agradecer a equipe Abrata, né, uma equipe de voluntários, uma brava equipe que trabalha com afinco e leva adiante essa instituição que é maravilhosa, né, que tem como missão produzir toda uma série de benefícios de recursos para as pessoas que sofrem de transtornos de humor, depressão e bipolaridade, tanto para a família como para os portadores. Tá? Não vou fazer uma apresentação mais extensa da Abrata, primeiro que eu não tenho competência para tal, acho que teria que ser alguém da diretoria, mas para ressaltar esse trabalho que é maravilhoso, é importante e que eu convido a todos para conhecer mais de perto. Tá? E uma das atividades que a Abrata desenvolve são os encontros psicoeducacionais, como esse aqui hoje, que são dados ao longo do ano, de fevereiro até dezembro, com intervalo, durante o ano assim, com intervalo em janeiro e em julho. E a proposta dos encontros é de estar dando informações sobre os transtornos do humor, tanto a depressão e a bipolaridade, e nos seus mais diversos aspectos. Tá? Quem acompanhou desde o começo, talvez as pessoas que estejam aqui, eu não sei se tem alguém que já viu todos, tá? Mas as palestras estão à disposição no YouTube, onde dá para ter acesso ao conteúdo. Não dá para ter acesso aos grupos de discussão que se formam depois na hora das questões, que também tem uma riqueza própria. Né? Mas ao longo do ano a gente foi abordando desde o conceito dos transtornos do humor, a sintomatologia, as formas de tratamento, como lidar com a família, como lidar com situações de risco, com a depressão, o suicídio, como lidar com a questão do estigma, enfim, todos os temas, todos os temas relacionados aos transtornos do humor, né, na infância, na adolescência, na idade adulta, acabamos de ver no envelhecimento, e agora a gente resolveu colocar, né, dessa vez, o tema da qualidade de vida para fechar o ciclo. Né? Por quê? É um pouco para dar a ideia de continuidade e de que o transtorno do humor, ele não é como uma doença, como uma infecção, uma pneumonia, que você você passa por um período de adoecimento, tratou, se você se recuperou, talvez possa ter uma breve convalescência, em geral uma recuperação total e nunca mais tem. Tá? Como a gente viu com a doutora Elizabeth, existe uma porcentagem de pessoas que têm depressão que depois do primeiro episódio vão ter 50% de chance de ter o segundo. Se tem o segundo, 70% de ter o terceiro. Se tem o terceiro, você considera como doença crônica e trata como um transtorno recorrente. A bipolaridade é recorrente por excelência. É um transtorno periódico. O indivíduo nasce com uma predisposição para desenvolver a bipolaridade e é extremamente sensível a situações de estresse. O estresse desencadeia processos de desequilíbrio numa pessoa bipolar muito rapidamente. E uma das grandes deficiências que essas pessoas têm é de se adaptar. Porque crises na vida todos nós passamos. Acontece que algumas pessoas têm maior capacidade de suportar certas situações de estresse, sejam psicológicas, sejam estresse físico, ambiental, mudança de estação. Isso também representa estresse para o nosso corpo. E tudo isso pode afetar a qualidade de vida, afeta a saúde, mas também afeta a qualidade de vida. Né? E doença afeta a qualidade de vida. Quando a doutora Elizabeth mostrou aquelas primeiras imagens de qualidade de vida nos idosos, são ideais que nós temos, todos nós sonhamos Primeiro, não sonhamos em envelhecer, sonhamos em ficar maduros e bem. Né? E felizes com dinheiro numa praia, podendo curtir do bom e do melhor e poder encerrar a vida não, poder indefinidamente curtir do bom e do melhor. Isso é um ideal, né? É um mito que nós temos e já representa um sofrimento a gente se deparar com o fato de que na vida nós vamos nos desgastar, em algum momento vamos adoecer, a nossa vida não será tão boa e nós vamos nos encaminhar para o final. Esse é um sofrimento universal. Mas também é fato que quem tem algum tipo de doença, seja ela qual for, vai ter um comprometimento na qualidade da vida que tem, em algum aspecto.
E hoje aqui eu vou falar então do comprometimento que a qualidade de vida tem nos transtornos de humor e o que a gente pode fazer com eles. Ou melhor, não só o comprometimento na qualidade, mas o que fazer para não prejudicar tanto a qualidade que já está prejudicada pela doença em si. Ok? Vamos lá? Então, só para a gente entender assim, o que é qualidade de vida, tá? Cada um vai ter uma ideia, né? Aquelas figuras mostraram pode ser viver na praia, bem, com dinheiro, para outros pode ser estar perto da família. Mas para quem trabalha com isso, existem alguns parâmetros que a gente leva em conta para saber se o indivíduo tem ou não uma boa qualidade de vida. E quais são? O bem-estar psicológico, uma sensação de satisfação com a vida, um bom funcionamento social, interação social e desempenho, esqueci de colocar, profissional. Condições de vida, você tem que morar num lugar que tenha saneamento básico, que tenha transporte, que tenha saúde, educação, onde você possa morar bem, né, não é um lugar que tem risco de desabamento, enfim, que não tenha tanta violência. Então, quanto melhores as condições de vida, mais qualidade. E apoio social, você sentir que você tem com quem contar se precisar. Próximo. Portanto, se você que vai trabalhar com qualidade de vida, ou você quer saber se tem qualidade de vida, você tem que avaliar esses aspectos, né? Então, avaliar a saúde física do indivíduo, como é que está o meu estado psicológico, as minhas relações sociais, e o meu nível de independência, eu sou capaz de cuidar de mim mesmo, de fazer as coisas, ou eu preciso de um cuidador? Isso é um critério de avaliação de qualidade de vida. E das relações com as questões do seu meio ambiente, se você consegue lidar com as vicissitudes do seu meio ambiente. Bom, nós estamos falando então de como avaliar a qualidade de vida, de saber como ela é, mas também, já que vamos agora entrar dentro dos transtornos do humor, você tem depressão, você tem bipolaridade, a sua qualidade de vida foi prejudicada pelas várias crises e pelos sintomas, então, além de fazer o tratamento, que esse é o principal, a principal ferramenta, a principal maneira, né, a mais básica de você promover uma qualidade de vida é tratar da doença. Então, fazer o tratamento é fundamental. Esse é o primeiro passo, nem coloquei lá. Mas se você quer melhorar a qualidade de vida, você tem que mudar a forma como você vive. Porque a forma de quem está dentro da doença desenvolve uma maneira de viver em conformidade com os sintomas da doença. De que forma? Quem está deprimido, quem tem um transtorno depressivo, vive grande parte da vida deprimido. E mesmo depois que melhora ou sai do episódio de depressão, permanece um jeito de pensar a vida que é depressivo. É uma pessoa que tende a ser mais pessimista, que tem um jeito automático de pensar e de ver a vida depressivamente. Então, isso vai comprometer os seus relacionamentos, as suas decisões, o que ela vai fazer. Tá? Da mesma forma, uma pessoa bipolar. Ela tem oscilações de humor, tem uma dificuldade, muitas vezes, de tomar decisões, ela começa e para, ela tem prejuízo no desenvolvimento da sua vida, no desenvolvimento do trabalho, porque iniciou e parou tantas vezes, nos seus casamentos, porque são vários muitas vezes, na relação com os amigos, porque tem muitas vezes conflitos que ela não consegue superar e acaba ficando sem muita gente, enfim, uma série de prejuízos que já comprometeram a qualidade de vida. Então, o que você tem que pensar é como promover qualidade de vida depois que o indivíduo está doente e depois que ele já está fazendo o tratamento. Portanto, o que você precisa é promover mudanças. Sem mudar, não dá para promover qualidade de vida. Você tem que aprender a funcionar de uma maneira diferente e saber o que mudar para a sua qualidade de vida melhorar e para você ter mais controle sobre a sua doença. Eu coloquei esse slide para enfatizar a ideia da mudança, né? E eu falo isso porque falar de mudança é fácil. Mas é muito comum, quando começa a tratar de uma pessoa que tem transtorno bipolar, por exemplo, né, ou mesmo de uma pessoa com depressão, que ela até pode aceitar fazer tratamento. Tem muita gente que resiste, mas a pessoa aceita. Mas quando se trata de mudar hábito, a pessoa está arraigada. Ela começa, toma um remédio, fala, mas eu não melhoro tanto, tal, quando você vai ver, não dorme direito, não tem rotina, não se alimenta, ou, enfim, não se cuida adequadamente. Então, eu estou mostrando assim, às vezes a pessoa precisa sofrer muito para conseguir fazer uma mudança realmente significativa. E aí eu fui me lembrar de pessoas que
passam por um momento de doença muito grave ou uma situação de alto risco de morte, pode ser um acidente, por exemplo, né? Um infarto. O infarto produz, às vezes, grandes mudanças no estilo de vida, em que as pessoas falam, eu renasci, a vida me deu uma segunda chance, agora eu mudei, eu sou outra pessoa, decidi mudar de vida. E aí eu coloco essa imagem, que eu acho assim, vocês têm que se colocar nas mãos e se refazer, né? E cultivar essa nova planta e deixar ela crescer no ritmo dela, dentro das possibilidades dela, mas de uma nova maneira e talvez num outro lugar. Próximo. E para que mudar? Porque você pode falar, ah, não, eu só quero fazer um tratamento, não quero mudar, eu gosto, tá bom viver do jeito que eu sou, tal. Para que mudar? Bom, por uma razão muito simples. Dependendo da forma como você vive, o seu estilo de vida pode influenciar o seu grau de saúde. Você, dependendo do jeito como você vive, você vai ser mais saudável ou mais doente. E se você tem uma doença, a sua doença, dependendo do seu estilo de vida, ela vai ser mais facilmente tratada, ela vai ser mais suave, mais controlada ou mais descontrolada. O que eu quero dizer é que você vai ser tão mais saudável ou mais doente, dependendo também de como que você escolhe levar a sua vida. Bom, e daí então nós temos que atingir um equilíbrio. O grande segredo é esse, tá? Que você, se você tem uma doença crônica, eu não vou nem falar só dos transtornos de humor. Quem tem diabetes, quem tem uma doença cardíaca, quem tem hipertensão arterial, quem tem insuficiência renal, quem tem insuficiência hepática, eu estou falando das grandes doenças crônicas, essa pessoa vai ter que dedicar uma grande energia para controlar a sua doença. Para cuidar, para saber se o remédio está certo, vai ter que enfrentar limitações, muitas vezes de dieta, muitas vezes restrições seríssimas, não pode tomar tanta água e olha o calor que está, assim, a pessoa não pode ir em qualquer lugar, tem gente que faz hemodiálise, por exemplo, tem limitações para viajar, às vezes até visitar a família num outro estado, porque não tem onde fazer hemodiálise lá. Enfim, você vai ter que cuidar, vai ter que dedicar grande parte da sua vida a cuidar da sua doença, a tratar dela. Mas também, se você gasta essa energia aqui, você está criando possibilidade de curtir a sua vida, de desfrutar da sua vida dentro dos limites que você tem. Não, ninguém, é um mito achar que todo mundo pode tudo, nenhum de nós pode tudo. Todos nós podemos desfrutar a vida dentro das nossas possibilidades. E é isso que a gente tem que fazer, aprender a pensar assim, encarar as limitações para a gente encontrar as possibilidades. Próximo. Bom, e no que se refere especificamente aos transtornos do humor, e aqui eu vou falar até mais enfaticamente do transtorno bipolar, porque muitas dessas coisas se aplicam à depressão. Porque o transtorno bipolar, ele vai envolver a necessidade de mudanças mais profundas e mais amplas, né? E são 4 os pontos que a gente tem que encarar para promover as mudanças necessárias que vão promover um estilo de vida mais saudável. A primeira coisa é que o indivíduo tem que aprender, ele tem que saber a doença. Ele tem que conhecer, ele tem que saber que tem oscilações de humor, ele tem que aprender a reconhecer no comecinho, não é só quando a crise está instalada. Muitas vezes são pessoas que já estão medicadas, as crises, quando acontecem, são mais brandas, mas ele tem que aprender a reconhecer quando começa a primeira oscilação, ou avaliar dia a dia como que está o seu estado de humor. Daqui a pouquinho eu falo um pouco mais detalhadamente sobre isso. Ele vai ter que aprender a regular o cérebro, ajustar o reloginho que tem dentro da cabeça, e criando rotina, ou criando ritmo. Tá? Do quê? De sono, de alimentação, atividades físicas, e eu esqueci outra coisa, que é atividade social também, as atividades da vida dele. Evitar álcool e drogas, e desenvolver e manter apoio social. Próximo. O que eu falei de monitorar o humor não é uma coisa fácil, não é uma coisa que, vou ler aqui no manualzinho, já pronto, já sei. É todo um trabalho, faz parte inclusive da psicoterapia dos transtornos do humor e do transtorno bipolar, aprender a reconhecer quando é que eu estou bem, quando é que eu não estou, será que isso é sintoma? Eu fiquei alegre ou estava acelerado? Eu fiquei triste ou isso já é depressão? Vai aprender com o médico, vai aprender com o terapeuta, vai aprender a anotar, a dica é que se anote todo dia como que você se sentiu. Depois, isso vai ajudar ao longo do tempo a você reconhecer melhor os seus sintomas e a ter mais controle sobre o seu estado. E ao final, isso vai te ajudar também a reconhecer sintomas iniciais de cada episódio. E se você vê que está começando a ficar acelerado, você já pode ligar ou passar um WhatsApp para o seu médico
enfim, fazer uma consulta extra, o que for possível, mas para fazer um rápido ajuste, você aborta uma crise. E aí, se você abortar a crise, você passa mais tempo estável e isso dá qualidade de vida. Você fica melhor e perde menos, porque todo mundo perde muito quando tem um episódio. Próximo. Sono. Isso daqui nós vamos falar bastante. O sono é importantíssimo. A gente tem um colega no Rio Grande do Sul, ele usa essa frase, eu gosto, então eu repito sempre. O sono é o maestro do humor. Uma outra frase é assim, que sono e humor são como que duas faces da mesma moeda. Muitas vezes, se o indivíduo tem um transtorno do humor, ele vai ter problemas de sono. E se ele tem problemas de sono, ele tem mais chance de desenvolver alterações de humor. Tá? E assim, falta de sono faz mal para todo mundo, até para quem não é portador de transtorno de humor. Mas é fundamental que você desenvolva uma rotina de sono. E mais importante se for uma pessoa bipolar. Porque todos nós temos no cérebro, a doutora Elizabeth mostrou uma figura do cérebro lá, né, tipo assim, é como se fosse no meio do cérebro, na altura aqui, um pouquinho acima, na direção dos olhos, nós temos uma estrutura que chama hipotálamo, tá? Que é uma das regiões responsáveis por regular as nossas emoções. Tem um grupinho de células nervosas que regula os ritmos biológicos, né? As pessoas que têm transtorno bipolar têm esse reloginho, mas é tão sensível que ele desregula facilmente. Uma situação de estresse faz com que, de repente, ele pode perder o sono. Aquele ritmo que ajustava para dormir às tantas horas se desfaz todo, ele vai ter uma insônia, ou então ele vai começar a acordar muito cedo, não tem a regulagem do tempo de sono, ou então vai ficar com dificuldade para iniciar o sono, acordando várias vezes, se quebra o ritmo. E o que trata o transtorno bipolar é restabelecer ritmo, tá? Como é que você vai fazer? Tá, o seu cérebro está desregulado, você tem que estar tratando, tomando remédio, mas ensinar seu cérebro de novo a ficar configurado para dormir. Né? É uma configuração que você faz. E você faz criando rotina. A palavra rotina às vezes é chata. Não, rotina é muito chata. É criar ritmo. Né? Tudo que tem ritmo na vida tem uma beleza, tem uma harmonia. Você vai restabelecer um ritmo. Tá? Também assim, a falta de sono pode precipitar os episódios da doença, tá? De depressão ou de mania. Próximo. Como é que você vai regular o sono? Né? É um treinamento, você tem que adestrar o seu cérebro. Em primeiro lugar, você tem que tirar tudo que atrapalha. Né? Atrapalha, por exemplo, ficar... aqui não tem. Bom, deixa eu seguir a ordem que eu estou lá na frente. Você tem que se deitar sempre na mesma hora, acordar sempre na mesma hora. Mesmo que você não tenha vontade, às vezes você vai precisar da ajuda de um medicamento, o médico vai te dar um remedinho, mas você vai se acostumar a fazer um dia depois do outro, deita e levanta na mesma hora. Para poder funcionar, você tem que tirar todos os estímulos que aceleram a sua cabeça, tá? Porque estímulo, atividade, fazer coisas e luz atrapalham o sono, ok? Também pode fazer técnicas de relaxamento, de meditação, yoga, atividades brandas, que vão fazer a sua energia baixar. Oi? Lá estava dizendo também para você evitar de cochilar. Às vezes você está numa fase que ainda está com o sono desregulado, a tendência é assim, eu durmo de dia. Não faça isso, guarde o sono para de noite. Se você dormir durante o dia, você tende a perpetuar o problema, ok? O que atrapalha o sono? Isso é importante você saber, tá? Tudo que é estimulante, porque o sono você tem que se aquietar. Então, cafeína, café, chá preto, chá mate, Coca-Cola, Ice Tea, energético, também pode prejudicar o sono. Então, você não deve, a partir do período da tarde, porque essas substâncias têm um tempo de duração, você deve evitar para que você facilite o início do seu sono. Não use álcool e drogas, eu vou falar um pouco mais, porque eles atrapalham, dão sono, mas um sono ruim, ok? Além de outras coisas. Evitar alimentos de difícil digestão. A digestão é um grande trabalho para o organismo e se você tiver uma digestão pesada, você vai ter problemas de sono. Além do que, favorece o ganho de peso. Né? Isso vai dar problemas à qualidade de vida, porque aumentam
aumenta a chance de você ficar obeso, aumenta a probabilidade de você ter outro tipo de doença. Evite exercícios, evite malhar de noite, né? Tudo que é de atividade atrapalha o sono. Evite trabalhar, isso é muito difícil. Tem pessoas, médicos às vezes, enfermeiros, ou pessoas que têm algum tipo de trabalho noturno. Se tem um transtorno bipolar, essas pessoas vão ser muito prejudicadas, porque você vai... Uma coisa que eu não falei, o cérebro funciona à noite. E o sono é um tipo de trabalho. Só que para ele acontecer direito, você tem que dormir à noite. A falta de luz, ela dispara a produção da melatonina. A melatonina inicia toda uma série de cascata de produção de hormônios e outras substâncias que fazem o cérebro funcionar num outro ritmo, regula a pressão arterial, vai produzir hormônios necessários para a sua saúde que não são produzidos durante o dia. Durante o dia, você pode até dormir, mas você dorme um sono ruim. E acho que muita gente tem a experiência assim, de falar, eu dormi de tarde, mas depois eu levanto com um bode, né? Então, assim, não é a hora melhor de dormir. O sono da noite ele tem uma qualidade diferente, tá? Então, por isso que eu falei de evitar de trabalhar à noite. Quem trabalha à noite vai inverter o dia pela noite e vai sentir um prejuízo. E uma coisa muito importante, evite navegar até tarde na internet. Navegar é uma tentação, e às vezes a pessoa trabalha durante o dia e fala, agora deixa eu entrar no Facebook, deixa eu falar com minha família, meus amigos, né, aqueles grupos de WhatsApp, que deixa eu ler as 525 mensagens que o grupo mandou. Né? Se você fica com a telinha do tablet, do smartphone, do computador ou da televisão, você está bombardeando o seu cérebro com luz. E isso, assim, é agitar, é deixar o cérebro dentro de uma balada. Os neurônios ficam todos oriçadinhos e não vão dormir, não. Então, não é hora, é melhor você se organizar para entrar na sua rede social num momento mais favorável, em geral de dia. Bom, para que você tenha, então, um sono... Oi? TV também. Tá? Depois eu posso falar um pouquinho mais disso. Mas TV também é luz, tudo que é luz. Se você quer dormir bem, apaga a luz. Assim, em vez de deixar a luz do teto, põe uma luz indireta. Se quiser, você pode dar uma folhadinha numa revista ou até num livro, de preferência um livro chatinho, daqueles que a gente dorme fácil. Né? Mas é interessante, porque é difícil você construir um hábito. Tá? Porque quem tem problema de sono, quem vem há muito tempo instável, está habituado a funcionar com altos e baixos. Mas se você conseguir ter uma disciplina e acreditar nisso, depois de algum tempo, de algumas semanas, em geral depois de uns 3 meses fazendo de forma continuada, a sua cabeça vai saber que aquela é a hora de dormir. E até você vai começar a sentir falta daquela penumbra, assim, quando você ligar o abajur e desligar a luz do quarto, você vai imediatamente dar o start para o seu sono, vai facilitar. No começo é difícil, pode ser que você tenha que falar com o médico, tomar um remédio, como eu escrevi ali, tá? Isso até você regularizar o seu sono. E uma coisa que você tem que ter muita atenção, supondo que você conseguiu, você já tem a sua rotina de sono, você está bem, aí começa por algum motivo a ter uma alteração. Nossa, eu comecei a acordar mais cedo, acordei mais cedo, já estou com vontade de fazer uma coisa ou outra. Você pode estar iniciando um episódio de hipomania. Então, qualquer alteração no sono, ou a começar a acordar, mas acordar mais desanimado, sem tanta vontade de fazer aquilo que você gosta de fazer, fique atento porque você pode estar ficando deprimido. Então, uma alteração no sono pode ser aquele sinal que você tem que prestar atenção para procurar um atendimento e fazer o ajuste que for necessário. Próximo. A alimentação também é importante, não só pelo conteúdo do que você come, tá? Como também pelo ritmo. É outra forma de você criar ritmo. É ter horários regulares para a alimentação. Seu organismo vai funcionar muito melhor e o seu humor vai agradecer muito. Mas tem um fato que é muito importante. Não existe remédio perfeito. Todo mundo sabe disso. Os remédios têm mais ou menos efeitos colaterais, dependendo da medicação e dependendo de cada pessoa. Cada pessoa reage de uma maneira diferente. Grande parte dos medicamentos pode aumentar o apetite, aumentar fissura por doces ou dar uma tendência a ganho de peso independente do apetite. Isso é um fato. Na hora que a gente está medicando uma pessoa, você tem que colocar na balança um equilíbrio entre se você está conseguindo controlar os sintomas da doença
ou se ela está tendo tantos efeitos colaterais que você tem que trocar a medicação. E não é fácil fazer isso. O que eu posso dizer em relação ao ganho de apetite, ganho de peso e ganho de apetite, é que você tem que saber que uma parte do tratamento depende de você. Se você está se dando muito bem com uma medicação, mas essa medicação te dá uma tendência de ganho de peso, você tem que começar a trabalhar para perder peso. Tá? Eu tenho pacientes que fazem isso religiosamente e dá certo. Tem uma paciente que ela tem esteira na casa, ela faz regularmente todo dia exercício, se ela não faz, ela sente falta, e ela começou a diminuir a dieta, aumentou a quantidade de peixe, tirou carne, tirou carboidrato, e ela consegue compensar uma tendência a ganho de peso, que os medicamentos que ela toma, e que são eficientes, que ela toma, mas que dão esse tipo de efeito colateral. Portanto, também, não só pela criação de rotina, que é o que eu estou falando, mas pela qualidade da sua saúde, para você evitar uma obesidade que traz inúmeros malefícios à saúde, você tem que cuidar da sua dieta. Algumas dicas são importantes, que é concentrar as refeições mais pesadas no início do dia, café da manhã e almoço, e deixar para de noite uma refeição mais leve para dormir melhor e para diminuir a tendência a ganhar peso. Proteínas, vitaminas e fibras, uma dieta equilibrada. Se você não sabe, uma orientação de um nutricionista pode ajudar bastante, até para poder personalizar e ver no seu caso o que é mais interessante. Ok? Tem alguns estudos mostrando que ingerir peixes, especialmente aqueles que têm muito ômega 3, melhora a evolução e melhora a resposta ao tratamento para as pessoas com transtorno de humor. Por exemplo, se o indivíduo for ficar deprimido, ele fica deprimido, mas responde mais fácil. É uma depressão mais leve e mais fácil de tratar. Tá? E aqui, como eu falei, né, moderar a ingestão de gorduras, carboidrato e sal. Álcool e drogas. Todo mundo fala, mas não posso beber nem uma tacinha. Está chegando o Réveillon. Ah, poxa, eu quero brindar com os meus amigos. Mas será que só no final de semana? Né? E o que eu digo é o seguinte, não sou eu que escolho. A minha obrigação não é fazer escolha, porque eu não tenho condição de fazer isso. A minha obrigação é apresentar o que existe de estudo a respeito e quais são os riscos. É como um diabético chegar para o endocrinologista e falar, mas eu não posso comer nenhum bolo, né? Só um bolinho, uma vez por semana, né? Um bem pequenininho de sobremesa. Ele vai estar entrando dentro de uma faixa de risco. É importante saber que risco que ele corre. Né? Se você tem essa doença, fala assim, vou ou não vou? Né? Que chance que eu tenho? Ou então assim, posso dirigir depois de tomar uma taça de álcool, sei lá, de vinho, um uísque, qualquer coisa assim? Ah, são só 3 ou 4 quarteirões. Vai saber se vai passar um doido ali, você, né, que está com o reflexo diminuído, não vai conseguir controlar o carro. Você tem que assumir seu risco. Então, vou falar dos riscos, ok? E quais são os riscos do uso recreativo de álcool e drogas? Recreativo, porque se for dependência, aí doença, tem que tratar. Eles desorganizam a transmissão do sistema nervoso. Aquilo que a doutora Elizabeth mostrou, os neurotransmissores, eles têm uma cadência na sua liberação, na propagação dos estímulos nervosos. Quando você toma bebida alcoólica, você desorganiza os impulsos. E principalmente, a bebida alcoólica, ela tem uma ação inibitória. Todo mundo fica soltinho quando começa a beber, porque primeiro você inibe a inibição, você tira o freio, aí vai, aí você se solta. Só que depois continua inibindo, aí vai dando moleza, sono, e geralmente nos dias subsequentes ou no dia seguinte, dependendo da quantidade e da sua sensibilidade, você pode ficar meio de bode, ou seja, com humor deprimido. E pode, inclusive, durante os próximos dias, ter uma repercussão disso no seu dia a dia, ficando mais ansioso, ou mais depressivo, ou mais irritado, ou mais apático. Tá? Eles pioram o curso da doença, porque fazem com que a pessoa que bebe frequentemente, às vezes ela não quer misturar com remédio, então ela não toma remédio. Ou toma junto com remédio, mas como ela ficou mais instável, a eficácia do remédio fica comprometida. Nem sempre é porque vai ter alguma coisa ruim na associação do remédio com o álcool, o que pode acontecer. Né? Se o indivíduo tomar alguma coisa muito sedativa, junto com o álcool vai ficar mais sedado ainda, isso é um problema. Mas às vezes é que assim, ele bebendo, ele se desestabiliza e o remédio não fica tão eficaz. Então ele fica mais suscetível de ter crises e o curso da doença começa a piorar e piora a qualidade de vida. Aumenta o risco de suicídio porque piorou, né, a evolução da doença. O indivíduo mais instável tem maior risco de suicídio.
Pode desencadear, drogas podem desencadear depressão, mania. Maconha, por exemplo, muita gente acha que é inócua, que tudo bem, na boa, é muito associado ao desenvolvimento de quadros até psicóticos e quadros de mania, especialmente em adolescentes. Pioram a qualidade de sono, porque apesar de dar sono, o sono da gente, se a gente for fazer um estudo no eletroencefalograma, ele tem fases definidas. Tá? Tem a primeira fase, a segunda fase do sono REM, enfim, tem uma série de fases, tem uma arquitetura. Essa arquitetura, ela fica totalmente alterada, de forma que o indivíduo dorme, às vezes tem a sensação de dormir profundamente, mas ele não acorda recuperado, ele acorda cansado, porque não teve um sono totalmente reparador. Próximo. Então, resumindo, consequências do uso de álcool e drogas. De forma imediata, relaxamento, autoconfiança, e o indivíduo esquece de tomar medicação. Ele fica soltinho, alegre, se sentindo na boa. E tardiamente, pode ter problemas de sono, se o indivíduo usa cronicamente, maior absenteísmo, começa a faltar mais ao trabalho, fica bodeado no dia seguinte ou nos dias subsequentes, fica mais irritável, o humor fica disfórico, fica mais sonolento porque não está tendo um sono bom, e fica com ansiedade durante vários dias. Bom, e vamos agora limpar um pouquinho, fazer uma faxina em algumas ideias, algumas falsas crenças, tá? Que muita gente fala, não, mas eu bebo porque aí eu fico calminho. Ah, não, mas aí eu vou dormir melhor, só para poder, sabe, dar aquele soninho gostoso, aí eu vou dormir, não vou precisar de remédio, remédio é ruim. Né? Vamos ver o que é ruim, remédio não faz isso que o álcool faz. Eles não funcionam como calmante, pelo contrário, pode depois deixar mais ansioso ou irritado, tá? Não ajuda a dormir melhor. Dormir dorme, mas dorme mal. Não ajuda a melhorar o ânimo, pelo contrário, dá maior tendência à depressão e irritabilidade, como eu falei. E a rigor, para uma pessoa que tem uma enorme sensibilidade a estresse, é extremamente sensível, tem tendência a oscilações de humor, mesmo que a pessoa esteja muito estável há bastante tempo, é sempre um risco tomar bebida alcoólica, tá? Isso é muito questionado, tem gente que acha que não, de vez em quando, uma dosezinha. Isso é da escolha de cada um. O que eu posso citar, assim, há algum tempo eu atendi uma paciente que ela sempre gostava, saía com um primo, tomava um vinho especial, o primo conhecia vinhos, etc. E ela fala, não, mas é só um pouquinho, eu tomo cuidado, tal. Depois de um tempo ela falou, você fala tanto nisso? Tá bom, eu vou experimentar um tempo como é que é ficar sem bebida alcoólica. E ela falou, vou ficar 3 meses. Depois de 3 meses ela falou, olha, é interessante, eu tenho uma lucidez que eu não tinha antes. Eu me sinto mais descansada, a minha cabeça pensa melhor. Não é que eu não sinto falta, não, eu gosto muito de uma boa bebida. Mas eu sou uma pessoa melhor sem bebida. Então, é importante saber disso na hora que cada um de vocês vai tomar a decisão, mas a decisão é de cada um. Atividade física é muito importante. Atividade aeróbica, por exemplo, ela tem uma ação antidepressiva, libera endorfina, que é um antidepressivo natural. É lógico que não é uma substância capaz de substituir um antidepressivo, mas tem efeitos muito benéficos em pessoas deprimidas e também em pessoas bipolares. Tanto pela ação explícita da atividade física, como pelo fato de você fazer ritmadamente, ou seja, ter uma rotina de atividades. Tá? O grande conselho é, se você é bipolar, não faça à noite. Tente concentrar ou de manhã, ou pelo menos durante manhã ou começo da tarde. Tá? Eu sei que às vezes isso é difícil, né? Mas a gente tem que fazer algum esforço e tentar se organizar de alguma forma. À noite você pode fazer, como eu falei antes, né, atividades físicas mais leves, daquelas que vão produzir relaxamento e te ajudar a induzir o sono. Olha, aqui só um resuminho da história da rotina. Vou enfatizar a história de que na natureza tudo tem ritmo, né? Não são rotinas, mas tudo tem cadência. E a gente tem que aprender a construir isso na vida. A cadência que faça a gente funcionar melhor. Não significa funcionar de maneira mais que dê mais prazer. Tá? É lógico que se você sai, vai numa noitada, bate papo com os amigos, isso é extremamente prazeroso. Mas se você vive assim, você pode até ter um prazer, mas depois começa a ter problemas na sua saúde. E nem o prazer é tão bom. Então, construir coisas na vida dependem de esforços. Tá?
Às vezes a gente tem que ter uma obrigação, tem que criar uma disciplina e tem que aprender a ter a satisfação de estar sentindo que tem controle sobre si mesmo. E aqui as figurinhas de que a natureza tem as suas fases, tem as estações do ano, tem o dia, a noite, enfim, tudo tem ritmo. Deixa eu ver se... Então, as rotinas de vida ajudam... Aqui, sabe que eu não estou enxergando? Está muito claro, né? Bom, mas enfim, acho que pelo que eu estou lendo aqui, eu consegui... Acho que eu falei. Aumentou a luminosidade, né? Isso. Isto. Bom, sim, uma coisa que eu quero ressaltar, né? Na hora que você começa a construir as suas rotinas, o seu ritmo, você começa a ser mais ativo no seu tratamento, mais dono de si. Você não fica à mercê de um outro que tem que te dar um comprimidinho, e é disso que depende a sua vida. A sua vida depende, sim, do tratamento, mas muito de você. Ok? E rotina não tem efeito colateral, tá? Olha, para terminar, o último tema é sobre suporte social. Ninguém vive sozinho, e as pessoas que têm transtorno de humor têm que ter uma atenção especial nesse assunto, porque por causa dos sintomas da doença, da evolução dela, e daquilo que eu falei agora há pouco, né, que tem um ponto de vista, que às vezes ou é muito negativo ou é muito instável, a pessoa teve muitos problemas de relacionamento. Então, em geral, quando vem para o tratamento, ela já vem com uma série de problemas, de vínculos quebrados, de dores, de lutos, de perdas, de separações, de desemprego, né? De arrependimento de decisões que foram tomadas de maneira muito impulsiva. E é muito importante fazer um balanço disso, um balanço realista. A gente não deve fugir disso, tá? Mas você deve saber assim, que na hora que você começa o caminho do tratamento, você está começando a construir uma vida de saúde e você tem todo o direito de resgatar o que for possível na sua vida social também, né? E o que não for possível resgatar, não significa que você não tem capacidade de ter um apoio social, de não ter amigos, de não ter gente com você. Você tem que aprender a construir e a se dar chance. Por quê? Porque isolamento fragiliza. O isolamento... passa o próximo, que eu acho que fala. Isso aqui é um quadro que sempre eu mostro, eu não sei se vocês conseguem enxergar. A pessoa, depois de passar por tanto sofrimento, pode querer se isolar, ela pode ter vergonha, ou porque ela ainda não se sente bem, ou porque já viu os amigos estão lá na frente, ela ficou para trás, o que é muito comum, né? A doença faz com que você deixe de avançar, deixe de realizar, de desenvolver papéis e de ter experiências importantes na sua vida. Então, ele se isola, porque fica envergonhado, isolado, se sente, ninguém gosta de mim, a autoestima cai, aí ele não aceita a doença, começa a ficar revoltado com a sua condição, diminui o autocuidado, aí começa a não aderir ao tratamento, esquece, acha que nada tem importância, tem recorrências frequentes porque não se trata direito, a evolução da doença piora, ele vai ficando pior porque não está se tratando direito, aí ele vai ficando com uma qualidade de vida muito ruim, envergonhado, se sentindo de fora da sociedade, se isola mais ainda e aí perpetua o círculo vicioso. Nós temos que quebrar isso como? Fazendo o tratamento e aprendendo a buscar suporte social. Tá? Apesar da ordem ser essa, eu vou dizer uma coisa, aqui na Brata, muita gente chega aqui nessa condição. Tá? Chega depois de uma situação de desespero, que já tentou várias coisas, não deu certo, aí alguém falou da Brata, a pessoa chega aqui, ou então chega no CVV, porque uma pessoa ficou com vontade de tirar a própria vida, e aí o CVV muitas vezes manda para cá também. Nessa hora, a gente faz um acolhimento e a gente encaminha para os grupos de autoajuda. Porque quem já passou por isso sabe que encontrar alguém que tem o mesmo problema que você, que já passou por isso e superou, é um enorme alívio. Fala, não sou só eu achei que era só eu, que todo mundo estava bom, porque quem está mal, olha para os outros e acha que a vida é feita de gente só feliz, né? Todo mundo é maravilhoso, está em paz com a vida e ninguém tem problema. E não, a pessoa começa a ver que não é só ela, que começa a ter noção de que é possível superar isso e ganha uma grande força no contato, nessa troca com a experiência dos outros e depois ela também começa a ajudar os outros. Tá? Então, eu estou valorizando muito essa experiência que nós temos aqui na Brata, que é dos grupos de ajuda mútua, que estão aqui. Tá? Por quê? Porque quando você estiver melhor, é legal você
também pensar o seguinte, comece a prestar atenção e a tentar fazer um mapinha das suas relações. Quem são seus amigos? Aquelas pessoas que você pode se aproximar um pouco mais e que você pode falar um pouco mais de você. Você pode desenvolver uma amizade, você pode fazer vínculo. Né? É disso que nós estamos falando. Pessoas para desabafar, para refletir. Veja dentro dos seus familiares, a família é uma coisa complicada. Não é com todo mundo que você se dá bem, apesar de ter um laço consanguíneo. Mas dentro da sua família você vai sentir que tem alguém que é mais próximo, que te acolhe, que é mais sensível, que está mais afinado com você. Se aproxime dessa pessoa. É assim, aos pouquinhos. Não tente fazer isso com pressa, não. Tenha sempre com você uma coisa assim, se eu entrar numa crise, num momento de desespero, com quem que eu conto? Uma pessoa que pode ser até assim, essa pessoa eu não vejo sempre, mas eu sei que, se eu precisar de alguma coisa, é para ela que eu vou ligar, é ela que eu vou procurar. Faça a sua listinha do SOS, isso é importante. E os grupos, como eu falei, né, participar de grupos, invista na sua vida social. No começo é difícil, se você vai num grupo como esse que eu falei, da Brata, num grupo religioso, para quem tem, religião é importante, né? Ou mesmo assim, praticar um esporte, uma coisa que você não precisa falar tanto, mas está se permitindo fazer uma convivência, isso vai te ajudar a se abrir aos poucos e a sentir que você não está só. Próximo. Então, em relação ao suporte social, reavalie seus relacionamentos e faça mudanças. Não quer que você tenha que fazer sozinho. Pede ajuda para repensar as coisas, para refletir. Faça terapia, a terapia vai te ajudar a pensar isso também. Não tenha pressa, isso é muito importante. É preciso paciência para construir ou refazer relacionamentos. Né? Relacionar-se é uma arte que depende de prática e de aprimoramento. Ninguém nasceu sabendo e experiência não se passa para outras. A gente tem que dar chance para a gente construir a própria experiência, para errar e para aprender. De novo, participar de grupos de autoajuda, bom jeito de começar ou de ampliar seu suporte social. E ter relacionamentos ajuda a enfrentar o estigma que está sempre presente em várias doenças e principalmente no espectro dos transtornos mentais. Próximo. Isso aqui eu tirei de um desses livros que a gente indica, que é o Vencendo o Transtorno Bipolar. É um pouco assim, é um panorama do que você tem que ter em mente na hora que você vai fazer as mudanças. Porque a gente começa a falar isso, oba, vou começar a mudar hoje, né? Assim, vou mudar toda a minha vida. E às vezes você começa uma coisa, você se propõe a fazer um negócio para o qual você não está preparado e você se frustra e dá um passo para trás. Ou 2 ou 3, tá? Então, as metas SMART é uma palavra em inglês que significa inteligente, assim, não tanto pela palavra, mas mais porque cada letra dela é o início de uma frase que traz as dicas, né, de como lidar com as suas metas. Bom, enfim, vou explicar. A meta que você for fazer na sua vida para produzir uma mudança de estilo de vida, ela tem que fazer sentido, tá? Não é fazer uma coisa que seja impossível, que não tenha muito a ver com você, ou que não tenha um objetivo específico. Você pode falar assim, vou começar a fazer atividade física. Que bom, mas é melhor se você for mais específico. Acho que eu vou começar a fazer caminhadas, né? Porque eu não vou fazer natação, porque eu não gosto muito de água. Assim, vou fazer caminhada? Tá bom, que seja mensurável. Quantas vezes por semana você vai fazer caminhada e quanto tempo? Porque às vezes a pessoa está até um pouco acelerada, ela pode achar assim, não, eu vou fazer caminhada de 2 horas, 5 vezes por semana, e está 5 meses parada. Né? Essa pessoa vai se frustrar, porque na primeira meia hora ela vai estar sem fôlego. Então, não, acho que eu vou fazer 15 minutos de caminhada todo dia, ótimo. 15 minutos é um bom. O importante não é a quantidade que faz, mas é a frequência em relação à atividade física. Que seja uma coisa alcançável, né? Você não vai se propor aquilo que você não tem pernas para fazer. Às vezes, eu quero voltar a fazer faculdade, quero terminar minha faculdade, mas estou há 5 anos sem fazer, né? Talvez você tenha que reaprender a estudar, fazer cursos pequenos, para você treinar um papel, verificar que você é capaz de voltar a aprender, para depois se propor a um estudo mais complexo, como aquele que uma faculdade exige. Ser realista, né? Em outras palavras, ser realista. Né? E poder fazer aquilo que você realmente tem capacidade e recursos para fazer. E dentro de um tempo que seja razoável.
né? E você pode flexibilizar, você pode se propor fazer uma coisa nova no próximo mês, e às vezes você não tem pernas no próximo mês, você ainda não tem noção de tempo. As pessoas que têm transtorno de humor e têm problema de ritmo, elas também não lidam bem com a noção de tempo. Tem gente que fala assim, não, eu vou demorar 45 minutos para chegar no lugar tal, né? Ou eu vou precisar de 3 meses para aprender isso daqui. Tem outras pessoas que vão falar, ah, não, em 1 mês eu faço todas essas mudanças. Ela vai precisar de 1 ano e meio, tá? Se você não sabe direito, fala assim, deixa eu ver para esta semana o que eu posso mudar da minha agenda. Ah, não, nem sei o que fazer até a próxima semana. Deixa eu ver para hoje e para amanhã. Começa de pouquinho. A regra de ouro é do mais simples para o mais complexo. Tá? Fazer pouco para você ir fazendo cada vez mais. Próximo. E é isso que eu tinha a dizer para vocês. Eu quero encerrar aqui agradecendo a atenção de todos vocês e dizer que nós vamos continuar daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Vamos ter um lanche e depois disso a gente vai abrir o espaço para as nossas discussões. Só que antes disso, eu de novo quero enfatizar a importância da Abrata e dizer que nós somos voluntários e nós vivemos de doação e do pagamento das mensalidades dos nossos associados, que também são voluntários. Nesse momento de crise, a Abrata, assim como todo mundo, vem sofrendo com a diminuição das doações, e as doações que nós recebemos, que fizeram uma pequena reserva, elas também estão diminuindo. Tá? E nós precisamos disso para poder manter todas as atividades que nós temos. Inclusive porque nós estamos ampliando e nos propondo a levar a ideia da Abrata e a montar núcleos da Abrata fora de São Paulo. Enfim, mas quem puder favorecer a Abrata e fazer uma doação ou buscar doadores, nós agradecemos imensamente. Muito obrigada.